Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. No livro de Êxodo, no capítulo 17, nos fala ali de uma batalha ali do povo de Israel, onde contra o povo de Amaleque, os amalequitas, adversários de longa data daquele povo, aonde enquanto Josué estava no campo, na batalha com os soldados, Moisés, juntamente com Arão e Hur, estavam no alto do monte em oração. E assim, a palavra diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas ao alto dos céus, o exército de Amaleque não prevalecia contra o povo de Israel. Mas quando ele se cansava e as suas mãos desfaleciam, o exército de Amaleque prevalecia contra o povo de Israel. Nós temos que compreender que ali, quando ele desfalecia suas mãos, Moisés, a palavra diz que Arão e Hur estavam apoiando as suas mãos, assim como a rocha que simboliza o alicerce seguro do qual eles colocaram com que ele apoiasse. E eles sustentando. Nos mostra a unidade da qual devemos estar em unidade. Sabemos que há uma luta e a responsabilidade é individual, mas o Senhor sempre nos ensina que jamais gloriar na própria força, na própria capacidade, aquele que se julga estar de pé, que se julga forte, cuide para que não caia, porque é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa e a sua graça nos basta. Mas que sempre alguns estão mais fortalecidos no Senhor do que há outros, e a incumbência é que sempre venhamos fortalecer os mais fracos. As mãos levantadas ao alto simboliza louvar e bendizer, simboliza estar na dependência do Senhor, reconhecer que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Mas cada soldado daquele que estava na batalha, em campo, embora ali Moisés, Arão e Hur que estavam orando por eles, cada um tem a sua, ali estava com a sua batalha individual. Nós estamos interligados, unidos numa só fé, mas a responsabilidade é individual e cada um deve agir em conformidade com o seu espírito, para que a unidade esteja sendo cada dia mais revelada. Porque a finalidade daqueles que estão sendo conduzidos pelo Espírito de Cristo é que a noiva seja revelada, que o véu seja rasgado completamente e então se revele a noiva de Cristo, a fim de calar a ignorância dos insensatos. Quando se fala em véu, que Jesus é aquele que rasgou o véu, descortina e nos dá o entendimento, onde demonstramos pelo bom proceder que é desviar do mal,
Assim, quando a palavra diz que quando ali Jacó foi enganado por Labão em relação a Lia e Raquel, a palavra diz que ali o povo houve um ensinamento, porque como ele não levantou o véu e casou enganado, onde era costume depois de todo aquele que quando ia casar, ele levantava o véu antes de dar o sim, para não ser enganado. Assim, Jesus, ele é aquele que revela, ele é aquele que descortina o véu, aquele que conhece a sua noiva e aqueles que estão interligados uns aos outros e dependem dele constantemente, não são seduzidos e tampouco enganados. Há uma reciprocidade. Nós conhecemos o noivo e não somos enganados por vozes estranhas. Assim como o noivo nos conhece e jamais vai fazer uma aliança com quem não tem compromisso. Por isso a palavra diz que muitos não têm parte nesse ministério, porque não estão segundo a noiva revelada por Cristo, mas Cristo revela a meretriz, aquela que o trai, aquela que não tem submissão. Por isso é necessário sempre estarmos orando para que a unidade da fé, os irmãos em Cristo sejam fortalecidos dia após dia, para que possam enfrentar a luta e a batalha que é individual, mas nós, interligados uns aos outros pelo seu corpo, a palavra diz: chorai com os que chorem, alegrai-vos com os que alegram. Há sempre uma constância, porque há uma luta diária e constante, aonde nos compete, a palavra diz, a carregar os fardos uns aos outros. Assim o Senhor nos ensina. Devemos estar sempre fortalecidos e fortalecer a todos, porque não há importância nenhuma a não ser por aquele que nos fortalece, mas em relação à unidade da fé e sendo membros dos membros, o Senhor nos ensina. Na verdade, sejais o menor e servi o vosso próximo com a verdade, e então sereis grande no reino dos céus. A finalidade é sempre estar conquistando o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e combater um bom combate, sempre segundo a fé opera em nós, juntamente com as obras de justiça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.